Nossa saudação a todos nesse final de semana em que nós lembramos a ascensão de Cristo, que foi na última quinta-feira. A ascensão acontece 40 dias depois da ressurreição, e aí Jesus parte, e sobre isso nós queremos conversar no culto de hoje e pensar naquela tarefa que Jesus deixa aos seus discípulos quando ele parte e diz: eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas vocês vão ficar aqui em meu lugar e fazer a obra que eu comecei. É sobre isso que nós queremos refletir no nosso culto de hoje, e nós começamos cantando o primeiro hino: Exultantes te adoramos. Convido a todos a se colocarem de pé para seguirmos a ordem do nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós queremos nos achegar de Deus, o nosso Pai, para diante dele nós confessarmos todos os nossos pecados. Pecados que nós cometemos por não seguir a vontade dele, pecados em relação ao próprio Deus, e também pecados quando nós não vivemos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer no nosso relacionamento com o nosso próximo, ali no contexto onde nós nos encontramos. Seguimos também conforme aparece aqui em nosso programa. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti,
por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Tendo, pois, nossos pecados perdoados, nós chegamos na segunda parte do nosso culto, que é o momento de louvor ao nosso Deus. E nós o fazemos inicialmente através do Salmo de número 1. Leitura que nós faremos de forma conjunta. Salmo de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Nós vamos orar. Deus nosso bondoso e querido Pai, nós temos a certeza que estando contigo, nós somos como árvores à beira de um riacho que produzem muitos frutos. Por isso, ó Deus, pedimos, não nos deixes afastar de Ti. Dá-nos a Tua fé, para que sempre nos mantenhamos firmes em nosso propósito e em nosso caminho, e sigamos sempre junto contigo, até cumprirmos a nossa jornada, até chegarmos à eternidade. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós agora vamos cantar o segundo cântico, que será projetado na tela. Dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a Ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? Da natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a Ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não
ser a ti, Senhor. As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Os textos para o nosso culto de hoje, começando com o texto de Atos, que substitui o texto do Antigo Testamento, que encontramos em Atos 1, 12 até 26. Atos, capítulo 1, versículos 12 até 26, onde está escrito: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram aquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ela fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. E o outro texto também do Novo Testamento, a epístola ou carta, nós encontramos em 1 João, no capítulo 5, versículos 9 até 15. João 5, 9 a 15, onde está escrito: Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. Nós vamos agora confessar a nossa fé, usando para isso as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino. O texto para a nossa mensagem, baseada no Evangelho, nós encontramos em João, no capítulo 17, a partir da segunda parte do versículo 11 até 19.
que diz assim: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Que Deus Espírito Santo nos abençoe enquanto meditamos na sua palavra. Amém. Vocês sabem o que tem nesse copo? Leite? Açúcar? Pode ser leite com açúcar? Farinha? Alguém tem um outro palpite? Cal? Poderia ser. A família aqui sabe o que é, vamos lá. Eles viram eu pegando o produto lá em casa. Tem amido de milho, ou popularmente conhecido como maisena. Na verdade, poderia ser cal, poderia ser farinha, poderia ser leite, poderia ser qualquer outra coisa misturada com água. E mesmo assim, nós não saberíamos o que é. Não conseguimos separar aqui, do jeito que está aqui, o que é líquido e o que é sólido, porque está muito misturado. Parece simplesmente um líquido esbranquiçado. Por isso, poderia ser qualquer coisa. Por isso, confunde. No texto de hoje, que nós lemos, Jesus está fazendo uma oração de despedida, porque ele está partindo. Na quinta-feira, no dia da Ascensão, nós vimos que Jesus se despediu. E depois de uma jornada de 3 anos, ensinando os seus discípulos, depois mais 40 dias de um intensivo, depois da sua ressurreição, ele agora, de fato, vai para junto do seu Pai. E ele faz uma oração intercedendo em favor dos seus discípulos. Jesus diz, ou ora, dizendo que eles enfrentariam o mundo. Eles seriam perseguidos, seriam odiados, diz Jesus. E Jesus afirma aquilo que nós cantamos há pouco: estamos no mundo, mas dele não somos. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Qual era o mundo que os discípulos naquele tempo estavam enfrentando? Era um mundo diferente dos nossos dias, não tem nenhuma dúvida. O mundo que eles enfrentaram e no qual eles deveriam pregar a palavra, ainda não conhecia a palavra
da salvação através de Jesus Cristo, a não ser um pequeno grupo. Portanto, eram pouquíssimos os cristãos que começaram a pregar essa palavra que Jesus se refere aqui. E no mundo em que eles deveriam ir, para começar, era um mundo extremamente contaminado, pode-se dizer assim, de muitas divindades diferentes. Dentro do mundo romano, por exemplo, havia uma série de divindades. Os próprios imperadores queriam ser adorados como divindades. E em determinados momentos, os cristãos eram obrigados a adorar os imperadores. E se eles não fizessem, eles poderiam ser mortos. E muitos foram mortos, porque não se dobraram diante da divindade dos imperadores. Muitos cristãos eram jogados aos leões nas arenas, antes dos grandes espetáculos das lutas que havia entre escravos ou outros gladiadores. Era um grande espetáculo, muitas vezes a morte dos cristãos. Não poucas vezes, assim como aconteceu com Jesus de ser pregado numa cruz, muitos cristãos eram pregados na cruz também, enfileirados, grande quantidade de cristãos. Não raro também que os cristãos eram perseguidos por outras situações. E eles tinham que, em muitos momentos, lá no início, se esconder para fazer os seus cultos em lugares que não fossem vistos e que não fossem descobertos. O cristianismo, no início, era uma religião proibida. Ela não poderia existir. Somente lá bem para frente, depois, no ano 300 e pouco, é que o cristianismo passa a ser permitido e passa a ser uma religião lícita, permitida por lei. Antes não havia essa possibilidade. Mas apesar disso, foi nesse mundo que Jesus disse que eles deveriam pregar. E eles foram pregar exatamente naquele mundo, naquele contexto, naquela situação, sabendo que poderiam ser mortos. Jesus várias vezes falou para os seus discípulos que não era fácil ser um discípulo seu, e que se eles quisessem ser seus discípulos, deveriam carregar a própria cruz de ser discípulo, o que significava que haveria sofrimento. Dos discípulos de Jesus, somente João, ao que tudo indica, não foi morto em forma de perseguição. Foi o único que teve morte natural. Os outros todos foram sacrificados em um determinado momento. Os discípulos foram preparados por Jesus para atender o mundo daquele tempo. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante, porque ele justamente nos mostra e conta como foi a trajetória dos discípulos e o início do cristianismo lá no seu início. E eles exatamente cumpriram o que Jesus diz em Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Para que os outros vejam as coisas boas e louvem o Pai de vocês que está no céu. Esse foi o mundo daquele tempo. E qual é o mundo que nós, os discípulos de Jesus, hoje temos pela frente? Não somos jogados aos leões, pelo menos aqui no Brasil não. Aqui nós temos liberdade religiosa garantida por lei. Cada um pode seguir a religião que quiser. Mas por outro lado, hoje o mundo passa
por uma situação complexa quando nós falamos em termos de religião. Aquilo que eu mostrei nesse copo aqui é muito parecido com o que nós vivemos com a religião no dia de hoje. Parece tudo muito misturado, parece tudo muito diluído, e nem sempre nós conseguimos distinguir muito bem o que de fato está em tudo aquilo que nos cerca em termos de religiosidade. Esse é o mundo que nós enfrentamos hoje. Um mundo em que as coisas são completamente misturadas, em que as coisas são completamente diluídas. Fala-se em Deus? Sim, fala-se muito em Deus. Com certeza, talvez muito mais do que lá no início do cristianismo. Fala-se em Jesus? Sim, fala-se muito em Jesus nos dias de hoje. Talvez diríamos que às vezes até há uma saturação de tanto ouvirmos falar de diversas mensagens que chegam até nós. Ouvimos muito dizer que todas as religiões são boas e que todas as religiões conduzem a Deus. É uma mistura. Usa-se o nome de Deus para muitas situações. Usa-se o nome de Deus para situações as mais escusas possíveis. Mas usa-se o nome de Deus. Se olhamos à nossa volta, conseguimos identificar facilmente que há um grande mercado religioso. Vende-se muitas coisas por aí em nome de Deus, assim como já aconteceu no passado, lá na Idade Média, quando se vendia as relíquias por ocasião da Reforma Protestante. Usa-se o nome de Deus para muita coisa e para quase tudo. Isso muitas vezes gera descrédito para aqueles que levam muito a sério a palavra de Deus. Cada vez mais cresce o número de pessoas que não querem mais ter nenhuma religião, porque não veem mais na religião algo que lhes traga benefícios ou que traga um caminho seguro, tendo em vista tudo isso que nós vimos aqui, nesse mundo tão misturado, tão diluído, onde se fala tanto em Deus, mas poderíamos dizer que se usa Deus das formas mais escusas possíveis. E aí o nome de Deus cai em descrédito e parece que não faz mais efeito. A pregação não faz mais efeito. O exemplo dos cristãos nesse mundo em que nós vivemos. Estamos no mundo, mas dele não somos, diz Jesus. O risco que nós corremos é de também nós ficarmos completamente diluídos em meio a tanta coisa que circula por aqui. Por isso nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, conhecê-la com profundidade, primeiro para não sermos enganados, mas também para nós fortalecermos cada vez mais a nossa fé e termos a convicção de que a nossa vida aqui como cristãos, nela nós temos um papel fundamental, que é glorificar o nome de Deus, como Jesus diz quando ele ora pelos seus discípulos. Diz: eles não são desse mundo, mas eles estão no mundo. E nós também estamos nesse mundo. Nós não conseguimos fazer assim e desaparecer daqui. Não é possível. Nós somos esse mundo, nós continuamos nesse mundo, e é nesse mundo que Jesus nos coloca hoje
como seus discípulos para fazermos a diferença, para nós continuarmos glorificando o seu nome, para que de fato as pessoas vejam quem de fato é o verdadeiro Deus, quem de fato é o verdadeiro Salvador. É através de nós que Deus quer que o mundo o conheça e que ele seja glorificado. Portanto, é nesse mundo tão diluído, onde todas as coisas estão tão misturadas, onde há tantas mensagens circulando, onde se usa o nome de Deus para tantas coisas escusas, é nesse mundo que Deus nos quer. É aqui que Ele quer que nós, primeiro, nos mantenhamos firmes na fé. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, Ele pede isso, que eles se mantenham firmes, porque é através dessa firmeza que eles teriam coragem de levar adiante a sua palavra. Por isso é preciso, como eu falei antes, conhecer muito bem. Quanto melhor nós conhecemos, melhor nós podemos também glorificar o seu nome, e mais firmes estaremos também em nossas próprias convicções, e melhor ainda, seremos as suas testemunhas. Os discípulos de Jesus deveriam começar a testemunhar por Jerusalém. Diríamos que nós devemos começar a testemunhar ali onde nós estamos, porque os discípulos estavam em Jerusalém. Quem mora em Canoas, que seja em Canoas, em qualquer parte do Brasil, do mundo, ali onde o cristão está, ali é o lugar onde ele deve, de fato, viver a sua fé. Ali ele deve ser, como diz em Mateus 5,16, para que os outros vejam as coisas boas e louvem o Pai de vocês que está no céu. É nesse mundo que nós devemos viver, de fato, a nossa fé. É complicado? Foi complicado para os discípulos lá no início, não foi fácil. Ser discípulo não é uma tarefa fácil. Por isso Jesus diz: quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós também sabemos, como seus discípulos, que Deus preparou para todos nós a glória eterna. E quando Ele parte, como nós vimos no dia da ascensão, Ele justamente parte porque Ele deixou tudo preparado, tudo pronto. A obra dele foi concluída, e é dessa obra que nós nos valemos para continuarmos firmes, para seguirmos a nossa jornada e assim um dia nós desfrutarmos dessa glória que Ele preparou para todos nós. É nesse mundo que nós devemos viver a nossa fé. Estamos no mundo, mas dele não somos, porque um dia nós estaremos na eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar glorificando ao nosso Pai. Que assim Deus nos conceda. Amém. Nós vamos orar. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos acompanhar o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da minha alegria da salvação
nosso bondoso Pai, nós chegamos à Tua presença, sempre na certeza de que Tu nos ouves. Por isso colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades, colocamos todos os nossos problemas e abrimos o nosso coração. E pedimos, Deus, tenha piedade de nós. Esteja conosco nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Ajuda-nos, dá-nos força para suportarmos as dificuldades quando elas vierem. Pedimos a Deus em favor de tantas pessoas que sofrem, seja pela Covid, que tem ceifado tantas vidas, que tem trazido tantos problemas a tantas famílias, seja também por outras dificuldades e problemas pelos quais as pessoas passam, pelo sofrimento a que elas são submetidas muitas vezes por causa do nosso pecado. Por isso, ó Deus, pedimos que perdoe os nossos pecados, dá-nos um coração arrependido, para que dessa forma nós sempre lembremos de nos voltar a Ti e buscar o socorro necessário quando precisamos. Também, ó Deus, chegamos à Tua presença para agradecer. Te agradecemos pela Alice, que já está em casa e que já desfruta da companhia da sua família, que é um momento de alegria. E alegria, ó Deus, também é um fruto que Tu queres nos cristãos, porque a alegria nos leva a agradecer. Por isso, ó Deus, enche nosso coração da Tua alegria, da verdadeira alegria, para que assim em nossa vida sempre sejamos gratos e sempre lembremos que tudo o que nós temos vem de Ti. Fica sempre conosco, nos abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.